Eu tenho um processo que não é digital. Como é que eu faço para anexar os documentos que foram solicitados? Por exemplo, o relatório de monitoramento de plantio. Eu tenho um processo digital. Como é que eu faço para vê-lo? Como eu sei a validade da minha licença? Eu sou o Akira Okuyama, eu vou te ajudar a montar com mais eficiência seus projetos ambientais. A gente fica muito satisfeito com a interação das pessoas, onde a gente pode tirar dúvidas e esclarecer sobre os processos de licenciamento no órgão ambiental do Estado de São Paulo. Atualmente, nos órgãos públicos, por conta da pandemia, a maioria não está prestando atendimento ao público em geral. No caso do órgão ambiental, o governo do Estado de São Paulo decretou que a CETESB é órgão de serviço essencial, portanto não pode paralisar as suas atividades. Então, apesar de não haver atendimento ao público, todas as agências da CETESB no Estado estão funcionando, com pessoal reduzido, sim, mas funcionando internamente. O que acontecia normalmente era que, se você quisesse entregar um relatório de monitoramento de plantio, era preciso fazer o agendamento e ir na data e horário marcado para fazer a entrega. O jeito correto de substituir essa visita é enviar o relatório através dos correios com AR. O AR funciona como um protocolo de recebimento, então serve de comprovante de que você enviou o relatório de monitoramento, pois o AR que será devolvido a você pelos correios conterá as datas de envio e recebimento pela CETESB e o nome e a assinatura do funcionário que recebeu a correspondência. Daí você pode estranhar o envio para um processo que não é digital. Pois é, como você deve saber, e se você não sabe, não tem problema nenhum nisso, os processos digitais entraram no ar em 2017 e antes desta data todos eram físicos e mesmo hoje muitos ainda não se transformaram em processos digitais. Alguns processos de renovação de licença precisam ser consultados fisicamente e muitos processos de retificação de área de reserva legal e autorizações florestais antigos. Eu mesmo vi processos de averbação de reserva legal de 1978, 1979. Ainda são consultados por interessados ainda hoje. Por exemplo, alguns TCRAs ainda não estão cumpridos, mesmo que tenham se passado mais de 5 anos, por inúmeras, diversas razões. Pode ser por uma alteração de área, um plantio na modalidade SAF, que é o Sistema Agroflorestal, que demandam 20, 30 anos para sua completa efetivação. Ocorrências diversas nas áreas de plantio que impedem a completa regeneração ou recomposição da área. Enfim, ainda é necessário o envio dos relatórios técnicos de monitoramento de TCRA, pois o órgão ambiental ainda não pôde proceder a uma vistoria para dar o termo como cumprido. Vou aproveitar e já responder a segunda pergunta, que é sobre o processo digital. Não ficou claro se a pessoa que perguntou é interessada no processo ou apenas tem interesse em ver um processo. Então, vamos explicar as duas situações. Se você for uma pessoa interessada no processo, para ver o processo, basta fazer o login no portal e-ambiente, localizar este processo na opção busca de processos, e isso se ele não entrar automaticamente no processo que você quer ver. E ir na aba de anexos para ver o que o processo contém. Mas pode acontecer de ser uma pessoa estranha ao processo, como por exemplo, um consultor que quer ver o que tem no processo porque o interessado no processo quer trocar o responsável técnico. Daí a melhor maneira é fazer o login no portal e-ambiente e localizar a busca de serviços e clicar na opção pedido de vistas agências. Lembrando que para isso você tem que saber previamente o número do processo na plataforma e-ambiente. Escrever a justificativa do pedido de vistas, escolher a agência que é responsável pelo processo, ler e clicar na declaração de responsabilidade e enviar o seu pedido de vistas. Quando a agência responsável pelo processo receber esta solicitação, ela vai ver se a justificativa pode ser aceita e, se tiver tudo em ordem com o processo e com a sua justificativa, vai liberar o conteúdo para você por 10 dias corridos, que é o prazo regulamentar para esse tipo de solicitação.
Essa situação de ser uma pessoa estranha ao processo também pode ser para o caso de um cidadão reclamante de alguma situação que quer saber se o objeto da reclamação está falando a verdade, por exemplo, ou quer saber qual foi a resposta, qual foi a análise do órgão ambiental sobre este assunto. Enfim, se o processo não estiver com selo de sigilo, sendo público, o processo pode ser visto por qualquer pessoa que assine a declaração de responsabilidade. E falando em processos públicos, eu vou aproveitar o gancho e responder a terceira pergunta, que é sobre a validade da licença. Eu imagino que a pessoa perdeu a licença e não sabe onde e para quem perguntar. E de cara, a primeira coisa que ela faz é ligar para a agência ambiental e perguntar quando vence a licença. E não tem problema nenhum nisso, o órgão ambiental está lá para isso também. Mas, se você foi abordado sobre esse assunto e não quer ligar para a CETESB, você pode pesquisar no próprio site da CETESB, clicando no link Licenciamento Ambiental, Roteiros e Informações e, no menu do lado direito, em amarelo, localizar a opção Licenciamento no item Consulte o andamento do seu processo. Você vai precisar de uma destas informações: o número da solicitação, o CNPJ da empresa, razão social, endereço ou o CEP. E se houver uma licença com o dado que você inseriu, essa licença será mostrada. Lembre-se que nessa consulta não é preciso inserir todos os dados solicitados, pois se algum dado estiver incorreto, o resultado pode ser nulo, e daí dá para imaginar que o site está com erro. Enfim, eu sempre indico que você insira um dado que não tem erro, como por exemplo o número do CNPJ, que é único. Já imaginou escrever nome com I ou com Y, com Z ou com S, ou até mesmo com C cedilha ou 2 S? O sistema pode não entender e não faz a devida correspondência. Note que nessa opção de licenciamento também tem as opções de intervenção e infração. Quando você clica em intervenção, o link leva para o PLA. Mas quando você clica em infração, ele mostra um aviso de que os dados não contemplam as infrações por AIA, o auto de infração ambiental da Polícia Ambiental, nem demonstram recursos interpostos, mas permite que você faça uma busca por CNPJ, razão social, endereço e CEP das infrações cometidas e aplicadas pela CETESB. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, dúvidas, sugestões de temas que porventura você tiver, que eu vou ter muito gosto em responder. Até a próxima!